Onde estão os mortos? Livro de autoria de Rex Humber. Leitura Ederson Santos. Capítulo 2. Pegadas da alma. A poetisa americana Elizabeth Browning, que tinha grande amor ao marido, Robert, uma bela manhã, na hora do café matinal, enfiou-lhe no bolso um soneto que ela tinha escrito. Ao abrir a nota, ele leu o seguinte: A face do mundo inteiro mudou, para mim, desde que eu ouvi, pela primeira vez, os passos da tua alma. Tal sentimento bem que se aplica a cada crente em relação a Cristo, que veio ao nosso mundo para mudar a face de todo o universo para nós. Para nós que vivemos hoje, é difícil imaginar como era diferente o mundo naqueles anos sombrios que antecederam a vinda de Cristo. Ainda existem hoje a dor, a agonia e a morte, mas a vinda de Cristo fez uma diferença enorme. Agora podemos ver claramente qual o propósito de Deus em nosso mundo e de que maneira ele age para atualizar o plano eterno. E a Bíblia nos diz que o trabalho dele ainda está longe da conclusão. Ele continua redimindo o mundo e assim continuará. Para compreender o que seria o mundo sem a vinda de Jesus, basta entrar num quarto escuro e sentar em silêncio, até que a escuridão envolva a alma. Sem a menor luz e com a opressão do escuro, aí temos uma leve insinuação do que seria o mundo se Cristo não tivesse vindo. Na verdade, a face de todo o globo mudou desde que ouvimos pela primeira vez os passos da alma divina. Antes de Cristo, o homem era perseguido pela incerteza sobre a vida além do túmulo. Instintivamente, sentia que devia haver qualquer tipo de existência após a morte, mas não podia ter certeza. Jesus, então, veio e trouxe a certeza desse assunto de vida eterna, dizendo aos homens que eles podiam ter certeza dela. Quem quiser fazer um estudo comparado de religiões, não precisa comprar livros. É só comprar uma passagem. É só viajar por todos esses cantos da terra, onde ainda não entrou a luz do Salvador. É onde vamos encontrar o verdadeiro desespero. Quando os sem Deus enfrentam a crise última da morte, é pavoroso o salto que eles dão dentro da escuridão. Só a vinda de Cristo é que nos traz segurança. As palavras muito sábias do livro dos Salmos dizem: Os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Salmo 74, verso 20. A face do temor. Os homens fazem coisas estranhas em face do medo. Ao enfrentarem a crise definitiva da morte, estabelecem rituais e costumes para minorar o sofrimento e estabelecer uma ligação com outro mundo. Ainda hoje em dia, continuam existindo esses costumes esquisitos. Em certas partes da Nigéria de hoje, as superstições à morte continuam assustando o pobre africano. Quem fizer uma viagem ao interior da selva nigeriana há de encontrar muita gente que ainda não foi tocada pela luz do Evangelho. Numa das tribos encontrará um buraquinho no solo. É só um buraquinho muito pequenino, com menos de 10 centímetros de diâmetro. Mas é sagrado para os ogonis. É o cemitério da realeza da tribo. Segundo a tradição, um rei muito querido que tinha levado os ogonis até sua terra estava morrendo. Tinha se cercado de todas as esposas favoritas e dos bens mais valiosos que possuía. Chegando o momento de morrer, o rei foi descendo aos poucos em direção à parte central da terra, através de uma abertura
que tinha sido preparada por emissários do mundo dos espíritos. Os escravos portadores dos bens iam adiante do rei, assim como as mulheres favoritas. Quando o chão já estava se fechando por cima dele, o rei se lembrou de repente de seu frasco favorito de vinho de palma, que tinha ficado na superfície. Esticou um braço e agarrou o frasco para puxá-lo através da terra, mas já era tarde. A terra já tinha parado de se mover, deixando uma abertura apenas do tamanho do frasco para marcar o lugar em que o rei tinha partido para o mundo dos espíritos. Esse santuário, nas selvas africanas, continua inexplorado pelos estudiosos ocidentais de hábitos primitivos. Sua localização é ainda um segredo cuidadosamente guardado pela tribo. Os egípcios antigos acreditavam que a qualidade da vida depois da morte dependia da preservação do corpo. Foi por isso que aperfeiçoaram a mumificação e construíram grandes pirâmides para marcar os lugares onde eram enterrados os aristocratas. Construíram barcos funerários para levar o caixão do defunto até uma das ilhas reservadas para servirem de cemitérios. E enterravam também, nas criptas funerárias, utensílios pessoais e domésticos, mobiliário, armas e até espelhos a serem usados pelo morto na jornada para o mundo desconhecido dos mortos. Os escravos eram enterrados vivos nas tumbas da realeza, para continuarem servindo os reis na vida futura. Os gregos, mais filosóficos nas suas elucubrações relativas à morte, também se preocuparam muito com o assunto. Foi da mitologia grega que adotamos o termo tanatologia, ou estudo da morte. Isso porque Thanatos era o irmão gêmeo do sono, no panteão dos templos gregos. No mundo helênico, a atitude comum em relação à morte era de simples resignação. Este fato é ilustrado nas palavras famosas do filósofo Sócrates, pouco antes de beber cicuta, que iria matá-lo por condenação da justiça de Atenas. Chegou o momento de eu ir embora. Vou morrer e vocês vão viver. Mas qual de nós é o que tem mais sorte? Só Deus sabe. Após uma vida de pesquisas filosóficas, Sócrates não sabia mesmo se valia mais a pena viver ou morrer. Temos aqui uma ironia, pois foi o próprio Sócrates que perguntou antes: a filosofia não é o estudo da morte? Para ele e para os outros intelectuais do seu tempo, a morte era uma grande libertadora, que arrancava a alma de sua prisão no corpo para levá-la à residência eterna. Mas nada sabiam sobre essa residência. Platão, discípulo de Sócrates, via a morte sob um ponto de vista que era considerado muito esquisito. Acreditava que, embora o corpo morresse e se desintegrasse, a alma vivia para sempre. Disse uma vez que depois da morte a alma emigra para as chamadas paragens das formas puras. Aí continuam existindo, sem corpo, contemplando formas. Depois de algum tempo, continua ele, a alma é reencarnada em outro corpo e volta para a Terra. Poucos séculos depois da Idade de Ouro da filosofia grega, os romanos deram nova dimensão às ideias relativas à morte. Cícero, o famoso orador, disse: depois da morte iremos viver de verdade pela primeira vez. O político romano Gaio César, com o fatalismo das tribos bárbaras, disse: não há nada depois da vida, nem alegria, nem tristeza. Quando Cristo veio. Quando Deus chegou ao mundo, os gregos e romanos não aceitaram a ideia de que a alma é imortal. Até então, o panteão de deuses mediterrâneos
nada mais fazia em face da morte senão oferecer ritos. Os sacerdotes dessas religiões agiam apenas como mestres de cerimônias nos ritos funerários. Não ofereciam paz, nem esperança, nem segurança de uma vida depois da morte. Acreditavam na imortalidade, mas não podiam compreender a ressurreição. Os olhos do mundo ocidental se voltaram, portanto, para a Palestina, em busca de um senso de direção na maneira de encarar a vida e o após-vida. Foi essa a atitude do mundo antigo que existia no momento em que Jesus apareceu para falar de vida, morte e ressurreição. Os conceitos primitivos de morte ainda existem no mundo moderno. Não falta quem atire flores em sepulturas e queime incenso ante a urna de um corpo incinerado. Outras religiões ensinam que a mutilação e a autoflagelação são meios de obter as graças dos deuses na vida futura. Em outras culturas, uma viúva pode se atirar na pira funerária, onde está sendo cremado o corpo de seu marido falecido. Na África distante, aqueles que já perderam a esperança gemem sem cessar ante os caixões, rudemente onde são carregados os corpos dos seus entes queridos para o lugar do enterro. Na América moderna, ainda existem pessoas sofisticadas, mas ignorantes, que falam em mandar congelar os seus próprios corpos para aguardar a chegada de uma cura milagrosa que poderá vir mais tarde, numa futura geração. O humanista encara a vida de além-túmulo com a ignorância de quem não pode imaginar o que não vem depois. Os que não aprenderam os ensinamentos de Jesus sobre a vida futura só podem se valer de memórias do passado para sua própria consolação. Embora as cerimônias possam ser muito bonitas, continua faltando a esperança de uma vida eterna. A morte conduz o homem ao problema último da existência. Até então, ele sempre tentou lidar com o problema de um modo religioso ou de outro, pedindo apoio ao Criador. Os nossos amigos judeus, que não aceitam Jesus como Senhor e Messias, não têm outro recurso senão olhar para as próprias tradições de sua história em busca de conforto cerimonial. O judaísmo reconhece o valor da tradição e da continuidade histórica, mas não apresenta linhas de guia relativas aos rituais e à teologia da morte. Por exemplo, o judaísmo tradicional é contra a cremação, por achar que é uma negação da crença na ressurreição do corpo. Por outro lado, existem filosofias judaicas que não se opõem à cremação. Na maioria dos casos, os princípios tradicionais do funeral judaico são um acontecimento único na vida da família. A partir do momento em que uma pessoa sabe da morte de um ente querido, terá que seguir ritos religiosos específicos. Como expressão de pesar, os parentes e amigos usam roupas de luto, queria. Os pais usam uma faixa de meio luto à direita do peito, ao passo que os outros o usam à direita. O cortar de uma fita preta, geralmente feito na capela funerária ou no cemitério imediatamente antes do enterro, indica angústia. A cerimônia é realizada de pé, para deixar claro aos olhos do enlutado que ele deverá enfrentar qualquer dor de pé. O funeral judaico é um rito de separação. A presença do caixão consagra esse fato. A negação é transformada em aceitação da realidade. O funeral público permite que a comunidade toda venha dar apoio e partilhar da dor dos que ficam. O enterro judaico costuma ser feito dentro de um dia ou dois depois da morte. Os amigos apresentam seus respeitos durante o serviço, oferecendo condolências mais tarde ao visitar a casa dos parentes durante o período de luto, que dura 7 dias após o funeral. A família fica em casa para receber condolências.
Também durante os 7 dias fica acesa uma vela especial chamada Shiva. Depois desse período, os enlutados podem recomeçar as atividades normais, desde que, durante os próximos 30 dias, evitem qualquer lugar de diversão. Todo ano se observa o aniversário da morte. A colocação da pedra ou placa no túmulo se chama desvelamento e é feita após os primeiros 30 dias de luto, mas antes de se passar o primeiro ano. São permitidas as visitas à sepultura, mas só depois desses 30 dias iniciais. Mas não basta olhar para trás, em apreciação de uma vida. Jesus nos ensinou que também devemos olhar para a frente. Disse ele: vocês sofrem agora, mas hão de viver de novo, e seus corações se rejubilarão com alegria que nenhum homem poderá tirar de vocês. João, capítulo 16, versículo 22. Não há dúvida de que está se referindo à vida futura. Atingindo o porvir. O funeral cristão é bem diverso de qualquer religião do mundo. Em tal serviço, a expressão predominante é de alegria, porque a morte é uma porta e não um ponto final. O tema central do Novo Testamento é a ressurreição de Jesus Cristo, porque ele vive é que nós também viveremos. Na fé cristã existem duas cerimônias diferentes, a católica e a protestante. Mas o tema comum a ambas é a alegria da vida eterna com Jesus Cristo. No ritual católico, existe uma vigília, uma missa funerária e um ritual no lugar do enterro. A vigília é um período de espera pelo funeral. A expressão principal é uma prece com leitura da Escritura e períodos de meditação. O rito funerário é um serviço de prece que faz parte da celebração até a igreja. O padre e assistentes virão receber o corpo na entrada. O caixão é coberto com um pano branco, simbolizando o paramento, também branco, que representa a alegria da fé, vencedora da tristeza da morte. O corpo é levado para a frente da igreja. Uma vela pascal, indicando a presença de Cristo pelo batismo, é colocada em cima do caixão. A liturgia da palavra acompanha a prece de abertura e leitura da Escritura. É então que o padre faz seu sermão. Pode referir-se então ao morto, mas não como elogio. A liturgia da palavra é terminada com uma oração cantada. A seguir vem a liturgia eucarística, com distribuição de pão e vinho. O serviço final consiste de bênção da sepultura, leitura das Escrituras e prece. Em certas áreas, a família costuma ficar presente enquanto o corpo é descido para dentro da cova, permitindo-lhes a participação no enterro. A alegria é predominante. Já o funeral protestante não costuma seguir qualquer rito universal, exceto quanto às práticas comuns. Estas consistem na leitura das Escrituras e na recitação de orações perante o corpo. O funeral pode conter tanto prosa como poesia. Alguns clérigos também lançam mão de uma eulogia ou de um apanhado da vida do morto, bem como uma apreciação do que ele fez durante a vida. Também a música pode ser parte importante da cerimônia. Muitas vezes, os parentes pedem hinos especiais e canções favoritas. Algumas vezes, também se inclui o cantar de hinos por toda a congregação. Isso ajuda a dar um ar de solidariedade e de partilhamento da perda, além de afirmação de fé. O tema predominante é a alegria da vida eterna. Um serviço assim consiste na leitura de escrituras
ou em prece junto da sepultura, na presença da família, de amigos, com graças a Deus por ter sido o que deu a vida e que agora está levando-a de volta. Para aqueles que já acharam Cristo, não há desespero no limiar da morte. Segundo o salmista, eles podem dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu apoio me consola. Salmo 23, verso 4. Tal confiança vem de duas coisas. Primeira, uma relação constante com o Cristo vivo. E segunda, uma fé inalterável no motivo pelo qual Deus nos colocou aqui. Compreendendo o porquê desta vida, entendemos melhor o que é a morte. Deus nos criou para um fim especial e para um plano eterno. Omar Khayyam, escritor árabe, estava erradíssimo quando escreveu que somos simples peças no jogo que ele joga, no tabuleiro de xadrez das noites e dos dias, movendo pedras para cá e para lá, chegando e tomando, um por um vai morrendo. A Bíblia refuta essas linhas cínicas do fazedor de tendas da Pérsia. Diz ela que somos preciosos aos olhos de Deus. E diz: vocês são a raça escolhida, sacerdotes do rei, a nação santa, o próprio povo de Deus. Vocês foram escolhidos para anunciar as virtudes daquele que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Com tal garantia, por que não havemos de ter uma fé inabalável?